A palavra do Senhor diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1: Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o sino, eis que ele saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, repete comigo, 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beber os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu Senhor. Seguimos lendo o versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baúrim, eis que Davi saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de tudo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zaruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zaruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois se o Senhor me disse: amaldiçoa Davi, quem diria? Porque assim disseste. Disse mais a Davi, a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem e a sua maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens também. Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras de terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Repete comigo: chegaram ao Jordão e ali descansaram. Chegaram ao Jordão e ali descansaram. Pai, te damos as graças nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo envolva-nos, ó Pai, nessa graça, e que nós entendamos, ó Pai, mediante a tua palavra. Espírito Santo, coloca na nossa mente, muda o que tem
cuidado, transforma, renova aquilo que precisa ser renovado em nossa vida, e que nós, ó Pai, possamos crescermos espiritualmente e te servir cada dia mais, fundamentado e firmado na tua palavra, nos teus princípios, nas tuas ordenanças, nos teus mandamentos, e assim, ó Pai, temando o Senhor, glorificado e exaltado o teu nome. Aonde que às vezes, ó Pai, tenhamos de receber pedradas, muitas palavras negativas, mas que nós estamos te servindo, glorificando, exaltando o teu santo e bendito nome. Graças te damos, que assim seja. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, falar aqui nesse texto de Davi é muito amplo e traz muitos ensinamentos. Se você ir lá no capítulo 11, nós vemos lá o pecado de Davi, né? O terceiro, o adultério. Depois vemos praticamente um assassinato. Aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 13, né? Um incesto de Amon, filho de Davi. Sabe o que é um incesto, né? O irmão tendo relação sexual com a sua própria irmã. Nesse texto que eu li, o capítulo 16, ele vai mostrar, ou dizer Davi é uma turbulência, entendeu? Uma melancolia de fogão, fugindo. Davi teve que fugir. Davi fugindo, irmãos, o rei. E aí, sabe por que Davi estava fugindo? Alguém pode dizer por que Davi estava fugindo? De quem ele estava fugindo? Quem era Absalão? O próprio filho. O pai fugiu do filho. O filho quer usurpar, usufruir, tomar o reino, o trono, ser rei. Mas, assim de uma forma resumida, mas precisa, para que você possa entender e estar atento, vimos lá Davi cometendo o pecado de adultério, certo? Depois vimos o seu filho Amon cometendo o pecado, de incesto. E lá a Tamar, quando ele começou a enamorar dela, vamos dizer assim, disse que ele agarrou ela à força, certo? E ela falava para ele: não comete tal loucura. Pois você vê, não comete tal loucura. Amém, irmãos? Presta atenção que é bom você ouvir a palavra para depois você ler e você entender mais. E ela fala assim, quando eu leio, irmãos, me chama muita atenção como ela falou para ele. Ela fala assim: não faça isso, não faça essa loucura. Isso está no capítulo 13. Não faça essa loucura, porque não é assim que se faz o povo de Israel. Não é assim que se faz. Mas ele disse que ele era mais forte do que ela e conseguiu dominar e praticou. O resumo disso que ocorreu pior ainda, irmão, que assim que ocorreu, dentro desse homem entrou uma certa rejeição por ela imediatamente. Entende? Era um amigo também que envolveu ele. Imediatamente ele rejeitou ela e disse que ela usava uma túnica de cores, que era algo de honra, que somente as donzelas que usavam.
Aí diz que ela, porque ele botou ela na rua, botou, e ela falou: não faça isso, pior seria o que você fez, isso aqui é pior ainda. E ele botou ela, e ela rasgou aquela túnica e se foi com as mãos na cabeça, cinza na cabeça, e saiu. Lá na frente, ela encontra o seu irmão, Absalão. O que ocorreu? Davi, o pai, viu a barbaridade que o seu filho cometeu. Ele tinha de ter corrigido ali algo, tinha de ter feito alguma coisa. Parece que ele ficou, entende, irmão? Naquela situação pois você lê, você vai ver que ele não fez nenhuma, entende? Mas o filho, Absalão, o irmão falou, já entrou no coração dele uma resistência contra aquele ato do seu próprio irmão. Passou 2 anos assim, e essa Tamar foi morar na casa do seu irmão. O seu irmão acolheu ela, se doeu por ela. Aí, irmãos, nós vemos que Davi, não como rei, mas senão como pai, ele cometeu uma infração de não, como disse, dar a correção, ou a educação, ou fazer algo, ou antes disso, porque será que ele não ficou sabendo que o irmão estava namorando da irmã? Entende ou não? E ela já falou assim: vai lá, fala com o rei, ele não vai me negar, mas ele, entende? Talvez que as coisas não acontecem assim, no estralo dele, mas Davi passou. Hoje, aqui fala, eu estou falando do pai, mas hoje o pai não é somente no sentido, o pai masculino. Hoje tem muitas mães que estão como pai também, e dentro do lar também são os dois. E hoje, irmãos, eu vejo que a coisa está bem complicada, essa questão do pai e mãe, em questão da educação, em questão da correção, e isso aí, entende? Então, hoje está bem dividido, não vai querer atribuir a culpa somente ao pai ou só a Davi, que tem mãe também, né? Mas aqui já falamos o pai, Davi. Mas quando falamos pais, estamos falando já a mãe também. Então, não houve as correções, e o resultou que Absalão ele quis fazer justiça. O pai não fez nada, o irmão foi fazer. Passou 2 anos, ele fez lá um tosqueamento das ovelhas, combinou todo mundo, insistiu. O Davi também não foi, entendeu? Não mexeu, não foi, ele falou: manda o irmão, né? E ele foi, o irmão dele está fugindo aqui, Amon, manda Amon. E ele foi, todo bebendo, a bebedeira. Absalão coordenou com seus homens, tudo certinho. E chegou certa hora, cacete, irmão, matou. Falando bem claro, né? A palavra é essa. Ixi, aí, irmãos, Absalão foge também. E aí começa a turbulência, Davi fica doido, porque a notícia chegou que todos os irmãos tinham morto. Todos, tinham matado todos. Sério, que Absalão tinha cometido todo. Aí alguém falou para ele: não, é somente um que faleceu, que foi morto. E aí Davi aliviou um pouco mais. Irmãos, resultado. Depois, Absalão vai ver o seu pai, mas não olha para a cara dele, não pode ver ele, que com o tempo também, tá? Tipo, houve-se uma certa aproximação, sabe aquele banho-maria, vamos dizer assim, que aproximou ali, houve aquela coisa, mas de modo que não podia olhar, não podia ver a cara do rei, não podia ver. Depois ele, se lembra aí, porque desde o capítulo
13, se começar a ler para chegar aqui, fala tudo certo, eu estou só pegando os pontos. E aí resulta que Absalão depois consegue, e o texto que vai relatar é que Absalão ele consegue ir em todo o país e fazer certas coligações com as pessoas e trato e começa a estar muito próximo, principalmente dos principais de cada tribo, e o povo começa a ir até Absalão, entende? E isso também, um descuido também de Davi também, mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse descuido começou lá atrás. O pecado, irmão, ele abre brechas, para ver que ele abre brechas que vai dando sequência de muitas coisas. No caso de Davi, falando já do pecado de adultério, depois vem todos esses acontecimentos. Aí quando chega aqui, nesse capítulo 16, na verdade Absalão já estava dominando certa parte do país, tinha um bom exército já também, e um quer matar o outro, tudo por falta de talvez uma correção lá atrás. Meu irmão, eu passando, meditando nessa palavra, desde ontem, e pensando, o filho quer matar o pai fugindo do filho, e o irmão tem isso aí está ocorrendo hoje de uma forma muito frequente, em meio de toda a humanidade. Tem crentes, não crentes, irmãos, no caso aí. E aí daqui, agora o Espírito me levando a pensar no caso de Abel e Caim. Caim mata Abel. E você na Bíblia não fala que Adão falhou, que Adão não corrigiu. Mas quem deu a correção para Caim? Sabe? O próprio Deus colocou na sentença. E também vimos Deus como Pai, Então, entendemos também que os pais têm que pôr as regras antes que, entenda ou não, que a coisa se desanda, o pai tem que pôr. E Deus, por exemplo, não que Caim não sabia de como deveria prestar o seu culto, honrar o Pai do céu, adorar o Pai do céu. Entenda não? Porque eles foram adorar, Caim e Abel foi adorar, foi fazer o seu culto. É como nós aqui, Às vezes tem gente que não gosta, quando você chama a atenção, você fala, olha como está o seu culto, Olha aí. Você está sendo falar, bravo hoje, estava bravo. Não. Isso é o trabalho do pai. O pastor é o pai espiritual, O pai biológico cuida do filho e dá umas, tem que repreender uma coisa, corrigir, não, mas o pastor tem que fazer esse papel. Deus faz isso através da gente, E eu até penso, falando do culto, entendemos que Abel e Caim foi dar o culto, ele sabia, porque eles foram, só que fez de qualquer jeito no caso de Caim. Entende ou não? Fez de qualquer jeito, ele sabia. Fala assim, você sabe como se deve cultuar. Sabe ou não sabe? Olha, irmãos, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você pergunta, que hora vai sair o avião? Que hora sai? Que hora sai o seu ônibus? Você veio da Bahia. Que hora sai o ônibus? Sabe? 2 horas, Que dia foi? Faz uma semana, Você ainda está aí, 2 horas ele saiu. E que hora você chegou lá para pegar o ônibus? 1h30. Por que você chegou às 2h30? Vai 2h30. Entende? Não foi 2h30, porque o ônibus saía às 2. Você chegou 1h30. Quem teve consulta essa semana? No médico. Que hora que era a sua consulta?
Que horas você chegou? 2h30. Chegou 2h30 ou 3? Chegou antes, né? Antes. A irmã fala, qual era a sua promoção, irmã? 5? Que horas você chegou lá? 4h30. Por quê? Era assim que eu não chegou assim, no 5h30. Isso não são coisas aqui que nós fazemos. Então, mas o culto, toda a liturgia do nosso culto, tudo, dia a dia, lá na rua, tudo nós sabemos ou não sabemos? Sabemos. Aí você vem aqui, o Pai do céu, pela sua misericórdia, nos faz essa correção, ou nós adequamos, né? Adequamos, né? Adaptamos ou fazemos equações aí e ajustamos, não é? Ou nós Deus conhece meu coração. Ou você chega lá no médico, aí, mas eu consulta, era 5, era. Mas por que se você quiser? Nem sei se vai te atender. Será que atende? Talvez nem atende. O outro vai ficar te esperando, né? No ponto. Né? O Uber ele espera um pouquinho. E eu costumo esperar. Entendeu? Mas eu tenho a opção lá de cancelar. E ó, ainda receber a pessoa fez eu esperar. Tu crê? É assim que funciona, irmão. É lei, tem leis aí que funcionam assim. Agora, nós aqui com essas vivências, com essas práticas, com tudo isso, se nós não aprendermos, se nós não melhorarmos, né? Vai fazer uma cirurgia 3 da tarde, que hora que eles mandam aí? 10 da manhã, ou 7 da manhã, e como? É em jejum. Abel e Caim sabiam de como prestar o seu culto. Entendeu? Porque se Abel fez bem, Caim também podia ter feito bem. Não é assim? Poderia ter feito bem, mas não fez. No caso de Absalão, né? E o caso do pai está fugindo do filho, tudo por falta, talvez, de negligências, né? Negligências lá, né? E hoje eu ainda digo mais, irmãos. Tem muitos filhos aí que estão nas drogas, está naquela vida, é porque os próprios pais não, né? Deu as palmadas que deveria dar. Verdade. Entendeu? E aqui, irmãos, Davi está fugindo. E aqui me chamou a atenção esse texto que eu li, que esse Ziba, ele era o servo do filho de Saul, Mefibosete. Esse Ziba, ele era uma espécie de um cuidador da fazenda do Mefibosete. Esse Mefibosete tinha recebido uma porção por ele ser filho de Saul. Entende? Só que entendemos também, irmãos, que havia ocorrido muitos acontecimentos. No caso do filho de Saul ter morto, Saul ter morto, Davi sendo rei, e esse Ziba, ele era um servo que cuidava da fazenda, tudo da fazenda do Mefibosete, ele cuidava. Olha bem, ele tem uma boa intenção aqui, um ato de generosidade, que disse que ele pega 2 jumentos, né? Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albrados a eles, e sobre eles coloca 200 pães. 200 pães sobre os jumentos, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um outro ele viu, fruto de verão, não é algo
coisas de primeira qualidade. Ele faz tudo isso aí, entende? E vai no deserto, quando Davi estava no seu pior momento, com os homens fugindo no deserto. Ele ficou sabendo ali, olha bem, observe esse ponto. Esse Ziba, a atitude, essas ações dele, até para Davi parecia ser as melhores, porque foi um ato de generosidade ele fazer todo esse presente. Ele preparou um presente para ir ao encontro de Davi, para levar. Só que tinha uma mala intenção no coração desse cara. Entendeu? Ele foi ao encontro com tudo isso. E aí ele, quando chega Davi, pergunta para ele, o que pretendes com isso? Aí ele fala, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. E me traz a memória aqui, a questão dos jumentos, no caso de Jesus, montou no jumento, para entrar em Jerusalém. Se nós trazermos isso no sentido espiritual, hoje, nós somos os jumentos. Mas não no sentido de burro, que é aí, você entendeu? Os jumentos de transportar, entende, irmão? De transportar pães. Esse pão aqui o que é? Palavra, vida. Hoje quem tem a vida, quem tem o pão? Nós somos os jumentos. E aqui olha o que ele diz: os jumentos são para a casa do rei, para ser montados. Entendeu? Então nós temos sobre nós hoje essa missão, vamos usar essa palavra, essa missão. Temos sobre nós essa carga. Nós somos carregados de pães, como eu disse aqui, passas. Tudo isso é alimento, era para o corpo físico, mas a palavra espiritual era um alimento para o nosso corpo físico também completo. Pode ter passas, sem frutos de verão, odor de vinho, também aqui indica o espírito, a alegria, o gozo, tudo estava sobre esses jumentos. Tudo isso está sobre nós. Para você entender. E nós temos essa missão, nós temos essa incumbência, de levar essa mensagem, de entregar. E aqui diz que ele ainda fala assim: o vinho serão para os moços comerem, não, o vinho para beber os cansados do deserto. Então quem hoje tem, irmãos, vinho, o Espírito, nós entendamos uma coisa: a intenção desvida que era outra, mas Deus é bom demais. Aleluia. Deus é bom, ele muda. Porque a intenção que Ziba foi, ele aproveitou aquele momento da fuga, da tribulação, da perturbação, da turbulência que Davi estava passando, e ele queria talvez tomar posse da fazenda. Do Mefibosete. Olha, ele queria isso. A intenção, quando você estuda e vê, era essa a intenção dele. Aí, só que aqui ele fala: é para os cansados beberem no deserto. Irmãos, aqui tem gente aí, entende, cansados no deserto, esse deserto espiritual. Porque se você olhar fisicamente, as pessoas estão bem. Sai por aí, Se você sair aí, nos dias, do dia 30 até o dia 10, nos finais de semana, até nas embocas, você vai encontrar um churrasquinho assando por aí, pessoas bebendo, pessoas festejando. Sinal que não está tão ruim, não, Fisicamente, os mercados, meus irmãos do céu,
fila. Sim ou não? Sim. Você ainda aí nesse dia de pagamento aí, lotado. Então, os mercados estão lotados. E pessoas comprando, que é uma beleza. Então, fisicamente eu não tenho que limpar, porque muita gente que está bem. Só que espiritualmente está no deserto. Nós, os jumentos, repete comigo, jumentos, estamos carregados. Carregados, sabe o quê? Pães, palavra, passas, vinho, frutas. Essas frutas aqui, o que são essas frutas hoje no sentido espiritual? Os frutos do Espírito. Não é? Fruto do Espírito: fé, mansidão, paciência, benignidade, bondade, temperamento, não é? Vigilância. Orar é fruto do Espírito. Porque quando você vai orar, é importante você falar para o Espírito Santo: Deus, ensina-me a orar, tem misericórdia de mim, não é? Misericordioso e muitas outras. Esses frutos tem que estar em nós. E aí, diz o versículo 3: então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu Senhor? Aqui, irmãos, respondeu Ziba, fez um julgamento. E dizem: eis que ficou em Jerusalém, pois diz: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Olha o que ele fala. Você vê que a intenção dele era boa. Ele vai e fala para o rei que Mefibosete ficou porque ele ia restituir. Então aqui nós vemos Ziba querendo aproveitar de situações. Verdade. Só que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, usou Ziba com todos esses produtos para atender a Davi e o seu servo que estava entende, irmão? Numa situação triste, situação cansada, estava, entende? Deus usou, sabe? Deus pode usar, entende? Deus pode usar. Então você menos espera, no caso aí, a intenção era, a motivação é uma, mas Deus, glória a Deus, entende? Fez com que esses produtos chegassem. Davi, ele viu essa generosidade em Ziba, com um pouco surpreso, fez a pergunta. Aí, Davi, irmãos, ele fala assim, ele fala assim: então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho que eu merecer diante de ti, ó rei, meu Senhor. Então aqui é um perigo também. Na hora do presente, você ganha presente, na hora que você tem atendido, é muito perigoso nós fazer falso juiz. Porque esse Ziba, ele tratou de corrigir a Davi, falando que Mefibosete queria estar pensando, entende? Assumir o reinado, que ia restituir ao pai. E esse Ziba, ele quis dizer que quem era culpado de tudo que tinha acontecido com o filho de Saul, Jonatã, com Saul, era Davi. Porque Davi, durante a fuga também, ele fugia de Saul. Davi, ele teve uma espada na goela, na garganta de Saul, e não matou. Não. Ele podia ter matado e não matou. Mas aqui, parece que Ziba, você vê, entendeu? Ele queria transmitir, ou estava transmitindo que tudo que havia acontecido no reino, a morte de Saul, e Davi havia assumido o reino, quem tinha culpa era Davi. Entende? E aí, naquele momento, Davi, ele fala,
que o reino era tudo. Mas ali Davi, ele faz também uma espécie de um juízo que não seria tão benéfico. Não foi correto. Isso eu falo, na hora do presente, na hora da generosidade, é muito perigoso nós querer atribuir juízo ou falar coisas. Entende? Presta atenção, aqui, esse caso aqui, na hora do presente, da generosidade, Davi, ele cometeu uma falha também. Né? Quando esse Ziba fez esse pré-julgamento de Mefibosete. Porque a intenção de Ziba era outra. A intenção de Ziba era outra. Era querer talvez ser o chefe, o dono da fazenda. Ele não estava contente de ser o mordomo ali, de cuidar, de ser o gerente. Não estava. Ele parece que queria mais. Olha bem, a segunda parte, tendo Davi o rei, né, chegado a Baurim, eis que ali saiu um homem da família, da casa de Saul, cujo nome era Simei. E eu li aqui, esse Simei, assim que Davi chega, porque naquele momento quem estava em alma já era Absalão, Davi estava em fuga, mas ele chegava em certo lugar, no caso quando chegou nessa região aqui, saiu esse Simei que era da casa de Saul, vamos pôr assim, da tribo de Saul, vamos dizer assim, e disse que amaldiçoando Davi. Olha que situação. Amaldiçoando Davi. Ele fugindo do filho, agora vem outro de lá e começa a amaldiçoar. Né? Atirando pedras contra Davi e contra todos os seus servos. E o Davi não estava só. Glória a Deus. Parece que você não está só. E às vezes você irmão, nós levamos pedradas. Glória a Deus, aleluia. Levamos pedradas de onde você nem espera. E esse Simei aqui está com a mente totalmente virada. Também quer atribuir a Davi tudo o que havia acontecido. E é o que acontece muitas vezes com nós, sabia? Às vezes, irmãos, as pessoas atribuem a nós certas coisas que você não é culpado. Aconteceu lá, é o que havia acontecido no reinado aqui, e eles quis atribuir a Davi. E disse que esse homem saiu amaldiçoando, atirando pedras e foi, né? O versículo 7 diz: amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. Todas as palavras. E aqui, o versículo 8 vai dizer ainda: o Senhor te deu agora todo o sangue da casa de Saul. Olha, ele estava atribuindo a Davi, como fosse Davi que tinha, né, matado Saul. Toda a perda, a caída do reino de Saul, ele estava atribuindo a Davi e começou a amaldiçoando. Olha bem, uma coisa que me chama a atenção aqui, que diz que Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoa esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixar ele passar a espada dele, cortar a cabeça dele. Aí, dos homens que estavam com Davi, alguém chega e fala: por que aquele cara fala disso aí? Por que eu vou lá e corto a cabeça dele? Olha bem, aqui vemos um ponto muito importante. Davi responde: quem tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-me abençoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria porque assim o fizeste? Aí vai, bom, Davi estava numa situação, e eu vou dizer, tem isso aqui. Mas aqui nós vemos que durante Davi estava sendo apredejado, amaldiçoado, jogado na terra, né? E todo esse faraó, ele teve um comportamento melhor do que quando ele estava recebendo os presentes desse. Tu crê?
uniforme dele foi melhor. Então, o que acontece com nós? Quando você tem alguém que está, né, te julgando, te apoiando, te condenando. E Davi, né, se Deus está mandando, deixa ele amaldiçoar. Porque o Davi agora assim, ele está me amaldiçoando. Se é Deus que mandou, ele sabe que não era Deus, ele pronuncia aqui. Davi fala, se é Deus que está mandando. Só que o povo fala, vai assim, isso que está falando vai cair sobre ele mesmo. Aleluia. Então, moço, quando alguém começa a te amaldiçoar, a te xingar, a melhor coisa às vezes é você ficar quieto. Sabia? Que se você começar a fazer a mesma coisa, você começa a fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas nesse caso aqui, entendemos que os erros ou a correção tinha que ter feito lá atrás. E Deus o permitiu, porque ele estava, Deus o permitiu também. Né? Algo injusto aconteceu com Davi, e Davi poder lidar, sustentar, aguentar, né, essa situação. E aí diz, Davi fala assim: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Porque Absalão queria matar Davi, tirar a vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixa eu amaldiçoar. Davi fala assim: meu filho está tentando me matar. Imagina, meu filho quer me matar, deixa ele. Ele está dizendo, deixa ele amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou. O Senhor lhe ordenou. E esse caso de Davi aqui, ele tem uma aparência com o caso de Jó, né? Ele tem uma aparência com o caso de Jó, porque os amigos de Jó mandavam Jó amaldiçoar Deus, julgavam Jó. Entende ou não? Os amigos de Jó. Nesse caso aqui, esse Ziba, ele não era para Davi esperar uma coisa dele assim, porque ele estava muito bem, era o gerente da fazenda, não era? Estava bem. E aí prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Davi, no meio daquela turbulência, o homem amaldiçoando as palavras, chamando ele, né, que você derramou esse sangue, tudo isso, mas Davi não parou, irmão. É o que talvez você e eu passamos situações que às vezes pessoas tão próximas, que no caso era Absalão, depois esse Ziba com essa mal intenção dele, esse meio aí também. E eram pessoas que sabiam tudo, esse nem sabia que não era Davi que tinha matado, que tinha derramado o sangue que ele estava falando aqui. Sabia? Tem pessoas ao seu redor que sabem tudo, mas o diabo, os anos, aí Deus o permitiu. E aí vai dizer que Davi ele prosseguiu com seus homens, ele não parou, ele continuou firme. A palavra fala que ele prosseguia. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e abençoando. Davi seguia e o outro seguia ao lado, gritando, abençoando. O que, às vezes você fala assim, não, temos de conviver assim. Às vezes, se você já está nessa caminhada, às vezes você vai ter de continuar. Só que às vezes também dá para você fazer algumas correções, porque ainda você não está sendo amaldiçoado, né? Mas isso pode acontecer, mas pode ser evitado se você fazer as correções. Se você, como Davi não fez, quando o seu filho cometeu, né? Como disse, fez um estudo. Não é isso que ele fez? Não foi isso? Então, e o Davi tratou na mansidão. Então tem coisas que acontecem dentro da nossa casa, nós temos que tratar, né? Pedir a Deus sabedoria e tratar. Senão vamos chegar no
abençoando e atirar pedras e terra contra ele. Atirando pedra e terra contra Davi e seus homens. Então entendemos que muitas das vezes, nessa caminhada que nós temos para seguir ao Senhor, vamos passar por isso. Entende ou não? Vamos passar situações onde pessoas vão estar do nosso lado e vai estar caminhando e tirando pedra e jogando e fazendo uma e outra dessas atrocidades, mas disse que Davi não parou. O versículo 14 diz: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Diz que eles chegaram. Foi cansado? Foi, mas chegou. Glória, glória. Dentro ou não? Aleluia. Chegou. Levou pedras. Se Davi aparecesse aqui agora, aqui não fala que Davi lançou as pedras, mas fala que ele recebeu pedras, né? Então pouco fala que Davi amaldiçoou ele também. Não. Na verdade, quando eu vejo pessoas falando certas coisas, lançando cada palavra, ou conhecendo a gente, ou não conhecendo, e eu nem falo que ele mesmo está proferindo. Verdade. Não é? Ele mesmo está proferindo. Então aqui nós vemos Davi, quando está recebendo os presentes, ele fazendo um julgamento que não era para ele ter feito. E vemos Davi, quando está sendo amaldiçoado, tendo um comportamento muito melhor. Por isso que às vezes Deus permite a gente passar certas situações para ver como a gente vai se comportar. Entende? Mas receba a palavra entendendo bem em que tempo nós estamos. É tempo de você corrigir, né? Você ouve lá do seu filho, você ouve alguém, recebe a correção, você pode dar a correção, faça. Ele pode evitar os transtornos lá na frente, que é o caso de Davi. E aqui, você pode abrir a sua Bíblia, e aqui eu vou encerrando. Evangelho de Lucas, capítulo 27. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Olha o que diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouveis. Olha bem, irmão, o que Jesus disse aqui. Fala da vingança. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouveis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Davi está sendo odiado, não só por si mesmo, mas o próprio filho. O próprio filho. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. O versículo 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai-vos-á. Dai e dai-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará. Porque com a medida com que vos tiver medido, vos medirão também. Isso é o que é. Aleluia. Obrigado. Aleluia. 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 Davi estava no deserto, um homem com malas intenções, para tirar proveito da situação.
vai dando esses presentes, levando toda essa comitiva de alimentos, e foi muito bem-vindo uma hora de tanta dificuldade. Verdade. Que nós nesta noite também entendemos que Deus tem à sua disposição diversos meios, assim como Ele usou também os corvos para ir alimentar Elias quando está numa seca. Os meios não se viam tão bem, os corvos também, esse Ziba também não seria, mas quem tinha a gerência da fazenda era ele. Talvez nós estamos passando momentos, situações de crises, e olhamos ao nosso redor, quem tem talvez o poder, quem tem talvez a gerência, quem tem talvez aí o comando, são pessoas mal intencionadas, mas quando Deus quer agir, Ele usa esses mal intencionados. Mas os melhores pães, as melhores frutas, o melhor vinho, foi lá onde Davi estava. Que hoje, nesta noite também, você que está ouvindo essa palavra, que ouviu essa palavra, talvez também está também passando por um momento terrível, um momento único, um momento de turbulência, de tempestade, momento de fuga, de fugir. Mas Deus, Ele pode contornar a situação. Ele é Deus. Ele é Deus. E lá na frente, se você seguir lendo, estudando a palavra, você vai ver que Davi, ele consegue, sim, continuar no governo. Ele não é usurpado. Também Deus está dizendo para nós, assim como Davi e seus homens chegaram exaustos lá no Jordão, você também vai chegar. Porque o vinho, a alegria que esses homens precisavam no deserto, chegou lá. É para que os homens cansados no deserto bebam. E Jesus diz: vinde a mim, vós que tem sede e fome de justiça. Aleluia, eu sou a fonte. Que nesta noite você também beba da fonte do Senhor. Você já sabe que o Senhor, Ele é a fonte. E Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, fadigados. Davi estava fadigado. E ali o vinho chegou. Ali o pão chegou. Chegará também na tua casa. Há talvez pessoas com motivações erradas. Que era o caso desse Ziba. Mas vai chegar. E como chegou na tua hora? Aleluia. Pare, quebra, vai e cola o nosso filho, Senhor. Se você tem recebido palavras de maldição, palavras negativas, críticas, deixa lá batalha, deixa que Deus cuida disso aí. E Deus vai ter com ele ou com ela que tem lançado essas palavras. Aleluia. Segue o teu caminho, segue firme como Davi e os seus homens seguiu. Segue, continua firme. Continua firme, caminhando, continua louvando, glorificando, exaltando e adorando o Senhor. Aleluia. Tudo que o diabo quer é que você muitas vezes dá crédito às críticas, às palavras negativas, tanta coisa que acontece ao nosso redor, de onde menos esperava a pessoa pode se oposicionar. Aí continua firme, glorificando o nome do Senhor. Não trata de ficar rebatendo, porque às vezes não adianta rebater. Deixa Deus, Deixa Deus cuidar disso aí. Ele tem a última palavra. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor, ó Pai bendito, concede, ó Deus bendito, a cada coração que talvez está no deserto, esse vinho, essa alegria, esse Espírito Santo
Santo, este pão, essas uvas passas, esses frutos de verão, que o Senhor conceda, Pai, o melhor para a tua filha, o melhor para o teu filho. Eu declaro a tua palavra. Não é por um acaso que o Senhor nos deu essa palavra, e o propósito pela qual o Senhor enviou essa palavra, que nós ouvimos, que nós lemos, ó Pai, Ele cumprirá, porque nada pode deter, nada pode te parar. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Mês exausto, minha irmã, mês exausto, mês cansado, continue, amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aí na casa com essa palavra, na terça-feira temos oração aqui às 19h30, quinta-feira às 19h30, nosso culto. Nós já sabemos como temos de adorar, como Caim, como Abel também sabia. Então vamos dar nosso melhor, vamos ser o Abel, vamos fazer como Abel fez. Que o Senhor agrade o nosso culto ao Senhor. Tenha você uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus, que vai chegar, não sei da onde que vai vir, não sei da onde que vai vir lá, entendeu? Que haja zibas e zibas e zibas por aí, cheio com seus jumentos de bênçãos, de banhos, vem rio, entendeu? Deus, ele é o nosso pastor, não é? Ele é o nosso pastor. Ele proverá, ele enviará. É só você não ter filho, tá? Deus sabe que se você está no deserto bravo aí, precisando de uma providência lá, precisando de um pão, precisando de uma fruta, né? Olha, o melhor ele vai mandar. Com certeza. Em nome de Jesus. Se não é essa semana, se não é hoje ou amanhã ou a semana que vem, se já é outra semana ou outro mês, ele vai mandar. Ele sabe que você está precisando e ele tem o controle de todos os meios, né? Pessoas com motivações erradas, mas ele vai lá e mandar te entregar. Aleluias, aleluias, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, nós queremos despedir desse lugar na mão da tua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe.